Pronto, galera, já voltamos aí. É muito rápido esse retorno, então a gente voltou agora para a nossa aula de revisão. Falamos aí durante essa aula sobre todo esse processo, novamente histórico, geográfico, sobre o estado de Rondônia. Linkamos informações sobre a construção, a formação de municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim. Entramos na parte histórica e agora, professor Jorge, chegou a hora de revisar só aqueles pontos mais importantes. Exatamente. E é jogo rápido. É jogo rápido porque daqui a pouco também eles têm que fazer um exercício, né? Para ver Muito bem, colocar muito na prática, bem. ver o que eles aprenderam, ver que exercitando fixa o conhecimento na mente. Justamente. É essa. Então, sem perca de tempo, vamos aí no quadro aí para a nossa aula de revisão. Aula 14.2. Essa aula vai falar sobre a criação do estado de Rondônia. Beleza, nós falamos aí sobre a criação do estado de Rondônia, que em 1977 ganhou essa denominação de Rondônia 1956 e no governo Juscelino Kubitschek. Muito bem. Deixou de ser chamado de Território Federal do Guaporé, beleza? E aí, na época, ele foi resultado do desmembramento das áreas dos dois existentes, Porto Velho e Guajará-Mirim. Com essa base municipal, nasce o estado de Rondônia. Alguma complementação? Tranquilo, professor. Olha aí, então, o mapa de Rondônia de 1976. No final da aula, a gente fez até aquele comparativo, né? Que em 1881, Lábrea já existia. Em 1976, Rondônia ainda era assim. Desta maneirinha aí, olha só, né? A gente fazia apenas uma pequena comparação de um fato histórico ligado à questão de decisões e tomadas de decisões políticas, né? E até mesmo a questão, né, para a gente ver o desenvolvimento, né, comparado entre esses municípios atuais e Lábrea, né, professor Jorge? Exatamente. Bem, aí nós falamos para os nossos alunos que em 4 de janeiro de 82, no Palácio Presidente Vargas, em Porto Velho, houve a cerimônia de instalação do Estado. E quem tomou posse como governador foi Jorge Teixeira de Oliveira, ou seja, o primeiro governador do estado de Rondônia e o último do ex-território de Rondônia. Então a lei é de 81 e foi realmente efetivada, né, somente em 1982, né, instalada, né? Isso, instalada. O período de 22 de dezembro de 81 até o dia da criação da Assembleia Legislativa de Rondônia, em 6 de agosto de 83, pode ser considerado o período de instalação do estado de Rondônia. Ok? Aí nosso ex-governador, Jorge Teixeira, esse aí, ó. Pesquisa aí imagens dele, vocês vão ver ele em várias fotos aí nos sites de pesquisa. E esse aqui, o último presidente militar, né, da ditadura, João Batista de Figueiredo. Vale a pena recordar isso aí também, que nós não falamos, né? Sim. Então, ele foi o último e ele que entregou o Estado brasileiro novamente para a democracia. Beleza? Beleza, professor. Beleza, vamos lá. Então, o território originalmente contava com 4 municípios: Lábrea, Porto Velho, Santo Antônio e Guajará-Mirim. Lembrando que essa região aqui, Rogério, ó, o que vai acontecer com essa região? Ela vai ser devolvida, principalmente por questões geográficas, problemas esses ligados à logística. Essa conexão com Porto Velho ficou muito difícil. Então, o que vai acontecer? Os políticos do Amazonas, que inclusive na época tinham muita influência aqui, porque Porto Velho era do Amazonas, eles vão pedir novamente que esse território seja parte novamente do estado do Amazonas, ok? E foi devolvido, e assim foi feito. É isso aí. Beleza? Então, professor Jorge, agora, sem muitas delongas, vamos aí, galera, para as atividades. E eu quero ver você aí gabaritando, porque professor Rogério, professor Jorge, a gente está torcendo por essa galera, certo, professor? Fechou. Fechou, galera. Faz a tarefa, daqui a pouco a gente volta. Valeu!
Pronto, galerinha, voltamos agora. E eu gosto demais desse momento, professor Jorge. É porque a gente vai ver, né, se nossos alunos estão atentos, estão ligados, se eles viram e conseguiram lembrar das coisas que foi visto em aula. Muito bem. Galera, esse momento é muito importante, porque é o momento que a gente começa a interagir com vocês aí sobre o resultado, sobre o desempenho da sua atividade. E se por acaso ficou alguma dúvida, a gente vai esclarecer alguns pontos das questões, certo, professor Jorge? Certo, e além do mais, Fala aí. a gente pode pedir para que o nosso querido aluno ele consiga ver esses exercícios como se fosse realmente um exercício, por exemplo, para concurso público. Claro, com certeza. Porque é um diferencial a geografia de Rondônia quando vem em concurso, aqui no estado, né? Então, isso vai fazer com que ele esteja à frente de muitos candidatos. E eu já falei e vou retornar a falar. Eles são jovens, então a cuca está muito fresca. Então é fácil memorizar, fixar conhecimento, Rogério. Muito bem. E a gente sabe que eles são top de linha, são aluno nosso. Pô, é 2 tempos, então, para pegar, né, a informação. Fechou. Então, na hora que ele vê lá a alternativa, lembrei da aula de Geografia de Rondônia, da aula de hoje, então, vou acertar essa questão. Vamos lá. Conferir. Vamos lá no quadro, vamos conferir. Dá o 10 para essa garotada esperta aí da mediação tecnológica. Vamos analisar, tirando as dúvidas agora. Resolução. Questão 1. Considera-se como um dos fatores determinantes. Olha só, Rogério. O Marca aí, comando é o seguinte, a gente tem que falar para o nosso querido aluno que existem palavras. Vou aqui, ó. Olha só. Vamos ver. Considera-se como um dos fatores determinantes. Então, olha só, determinantes. A gente pode chegar e conversar de novo com o nosso aluno. Conversa aí, olha só. Presta atenção. Chega aí com a gente aqui, diretor. Aqui no palco, por favor. Então, olha só. Nosso querido aluno, ele precisa entender que quando se elabora uma questão, ele pode grifar palavras-chave. Muito bem. Professor, o que é palavra-chave? Chave já não é uma palavra? Sim, beleza. Palavras-chave são as palavras mais importantes que você tem que grifar para conseguir um raciocínio lógico melhor para detectar a resposta correta. Porque ela é uma palavra comando. Ela é um comando da questão. Muito bem. E aí, foi Show de boa bola. essa dica? Com certeza. Fechou. Então vamos lá para o comando da questão. Bora, galera. Então, olha só. Considera-se como um dos fatores determinantes. Olha aí a palavra-chave, Rogério. Para a criação do estado de Rondônia. A. Desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. B. Surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C. Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. D. Insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. Letra E. Transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste. Rogério, essa aí tá mamão com açúcar? Como é que é? Tá tranquilo, professor Jorge. Falamos em várias aulas de geografia de Rondônia, esses fatores determinantes aí para a criação do estado de Rondônia. Então, desmatamento, ele é um grande problema. Ele Justamente. foi Consequência, e né? ainda consegue ser um grande problema. Agora, só que é o seguinte, esse desmatamento, ele não vai fazer com que se torne o estado de Rondônia. Ele não determinou. Não. Agora, se você analisar bem, a gente falou sobre os ciclos dentro da história e da geografia de Rondônia. Esses ciclos vão trazer e levar pessoas. Muito bem. Então, vai ter momentos, e geralmente são ciclos econômicos, que geram, pessoas vêm para cá, para quê? Para ter algum tipo de vantagem econômica, não é isso? Muito bem. Seja pelo ciclo agrícola, seja pelo ciclo do ouro, ciclo da cassiterita, as pessoas vêm para fazer um pé de meia, digamos assim, né? Muito bem. Então, surto demográfico está certo. Em função da agropecuária ali, ó, até garimpo. Então, saber tem tudo para estar correto, né? Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. Isso não pode ter sido assim tão determinante, né, Rogério? O que tu acha? Com certeza. Pode falar. Até porque falamos nas aulas anteriores sobre essa questão da terra,
que naquele primeiro momento não teve o apoio, né, de incentivo ali do INCRA na organização, na ocupação dessas terras, foi espontânea. E mesmo depois que essas pessoas chegaram por projeto do INCRA, enfrentaram muitos problemas, assim, tiveram alguns auxílios, né, para lidar com a terra, para a questão da posse territorial, mas nem tudo foi solucionado. Exatamente. Olha só, então, ó, obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. Beleza, as terras foram realmente entregues a partir de incentivos governamentais. Mas será se só isso for suficiente para Criação, né? a criação do estado de Rondônia? Muito bem. Aí nós falamos de Bolívia. Bolívia em relação ao território do Acre? Não falamos em nenhum momento. Então isso aqui, ó, já cancela, né? Transferência da capital brasileira. O que tem a ver Brasília? Né? Isso aí, então, realmente não faz sentido. Então, nossos queridos alunos vão lembrar que a gente está falando do surto demográfico. A gente falou, um monte de pessoas vinham para cá. Não é isso, professor? Muito bem. Muita gente vindo para cá em função do ciclo da agrícola. E também o ciclo do ouro, a questão dos garimpos. Muito bem. De madeira, beleza? Então, isso na década de 70 e 80 foi um absurdo, uma loucura essa BR. Mesmo com toda a dificuldade que tinha, todo dia chegava muita gente na capital de Rondônia, beleza? E aí, vamos para a questão 2. A que capitania pertencia a maior parte da região que hoje constitui o estado de Rondônia? Rogério, mas e aí, essa questão tá fácil? Como é que tranquilo. Mamão com açúcar? Mamão com açúcar, essa questão aí, muito tranquila. Isso. Rapaz, você falou uma coisa durante a aula, que os alunos são inteligentes pra caramba na mediação. Isso. E a idade, né? É uma idade muito favorável para o aprendizado. Isso, e a fixação desse conhecimento. É veloz demais, então a galera não perdeu tempo nessa questão. Isso aí, e até porque ele vai linkar as opções ao mapa do Brasil. Sim. Então, a geografia do Brasil não consegue fazer com que a capitania do Ceará esteja alguma coisa a ver com Rondônia, nem do Maranhão, ok? Estão lá no Nordeste. Grão-Pará e Maranhão ainda continua lá no Nordeste. Então, Pernambuco é lá na beira-mar. Essa aí podemos, então, dizer que para o nosso querido aluno foi o que essa daí? Mamão com açúcar E mel, e leite em pó, aí para ficar tudo docinho. Tudo agradável. Pronto, Beleza, vamos lá. Parabéns a todos que sabemos e temos certeza que acertou essa questão. Beleza. Tá aí, ó. Vamos lá. Questão 3. Quando foi instalado o estado de Rondônia, quem foi o primeiro governador? Né? Quando foi instalado o estado de Rondônia, duas perguntas, né? Isso. E quem foi o primeiro governador? Então, olha só, respectivamente, aí não está falando, mas está perguntando primeiramente aí quando foi instalado, certo, professor Jorge? Mas assim, não tem a palavra, como você bem colocou. Mas, olha só, o comando não pediu a palavra respectivamente. Sim. Porque quando é respectivamente, é obrigatoriamente naquela sequência. Sim, sim. Se viesse aqui ao contrário, também estaria certo. Sim. Não é isso? Com certeza. Não tem a palavra respectivamente. Mas foi feito na mesma ordem. Primeiro, data de instalação e depois o governador. Justo. Coincidiu só. Coincidiu. Mas poderia ser inverso. Claro. Quem não pede respectivamente, com certeza. Fica novamente essa dica para o aluno. Muito bem. Beleza? Então, foi 23 de dezembro de 86 e o governador foi Jerônimo Garcia de Santana. Nós falamos do do Jerônimo Santana, não foi? Falamos, mas será que é essa? Não sei não, professor. Vamos ver aqui a alternativa B. 4 de janeiro de 1982, Jorge Teixeira de Oliveira. Ou C, 22 de dezembro de 81, Jorge Teixeira de Oliveira. Alternativa D, 10 de janeiro de 1986, Jerônimo Garcia de Santana. Ou 13 de setembro de 43 e Aloysio Ferreira. Falamos de Aloysio Ferreira? Falamos. Falamos. Mas olha só a data. Está muito antigo aqui. O nosso querido aluno vai relembrar. Lembra? É lá no território federal do Guaporé. É isso aí, professor. Então, ele já descartou essa possibilidade. Porque é o seguinte, Rogério, os nossos alunos, como eles são garotos muito inteligentes, eles já vão detectar que tem
situações que ele já corta para não precisar mais voltar naquela questão, não perder tempo. Muito bem. Então, por exemplo, essa E aqui, ó, ele já cortou. Eliminou. E ele também lembra que nós falamos de Jerônimo Santana, mas eu falei só de passagem. Na época ele era um deputado, ele era um político importante em Rondônia, mas ele ainda não era o governador. Ele veio ser governador já na década de 80 aqui. Depois, olha aqui, então já cancela esses dois, só vai restar a B ou a C, não é isso? Muito bem, e aí ele está pedindo a instalação. A instalação. Então, aí o que vai acontecer? Quando você pede a instalação, você tem que distinguir da criação. Porque se você faz e confunde essas datas, isso aí ele pode cair numa pegadinha. Então essa C está errada porque ela está falando aí do momento da criação. A instalação só foi em 1982, 4 de janeiro. Exatamente. Então, parabéns a todos os nossos queridos alunos que conseguiram perceber essa minuciosa informação e que é muito importante e que faz pessoas errarem. Isso aqui, galera, anotem isso aí mesmo, a criação do Estado. Não vamos aqui conversar com eles, Rogério, vamos conversar aqui um pouquinho com o nosso aluno. Olha só, você tem que ficar atento e você tem que registrar isso aí, pode anotar mesmo. Nota mesmo. Porque isso é recorrente em concurso. Eles colocam criação ou instalação, aí tem que lembrar dos dois. Muito bem. Então já anota aí, a criação do Estado de Rondônia é um e a instalação é outro, são datas distintas. Show de bola. Ok? É isso aí, galera. Fica a dica. Vamos lá, no quadro. Então, em 82, vamos lá, continua, peraí, volta lá, professor, por favor. Ah, tá. Então, 4 de janeiro de 82 foi instalado e em 81 ele foi criado. Então, primeiro foi criado para depois ser instalado. Vamos lá, continuando. Lê aí para nós, Rogério, você que tem essa voz bonita. Leia o fragmento a seguir. Questão 4. Há 75 anos, as terras que hoje pertencem a Rondônia eram dos estados do Amazonas e Mato Grosso. Aloysio Ferreira já estava na região desde o final da década de 1920 e estudava como fazer a região crescer, já que as obras da estrada de ferro Madeira-Mamoré começaram a decair. Aloysio criou núcleos de colonização agrícola para abastecer Porto Velho e Guajará-Mirim. Foi então que surgiu a ideia de reorganizar o território rondoniense. Nós temos aí agora o fragmento refere-se à criação. Alternativa A, do estado de Rondônia. B, da região do Guaporé. C, território federal de Rondônia. Ou D, da província do Guaporé. E a alternativa E, do território federal do Guaporé. Bem, qual é, Rogério, dessas questões que o aluno já pode assim cancelar, porque não tem nada a ver com nada? É a letra D. Ó. Nós não temos província mais. Nós somos uma república. Então, a nossa república, ela é uma república federativa. São unidades da federação. E nós temos estados e municípios. E para ser um estado, às vezes é necessário ser primeiramente um território. E isso também nós falamos para nosso querido aluno. Então, ó, região também, ó, ele cancela. Cancela. Não é isso? Muito bem. Então, e aí, tu acha que isso aí é mamão com açúcar? Tranquilo, professor Jorge. Beleza. Confirma logo. Nós estamos lá na época de 1943, Aloysio Ferreira, no território federal do Guaporé, estado de Rondônia, vem muito depois com Jorge Teixeira. Muito bem, Beleza? muito bem. Essa aí foi mamão com açúcar? Tranquilo, tranquilo mesmo. Então vamos para a próxima. Questão 5. É criado o território federal do Guaporé. Aí que está. O nosso querido aluno não precisa pensar o ano, porque o ano está em todas as opções. Com certeza. Ele precisa lembrar, olha só, nem do mês ele não precisa. Ele está em todas as questões. Verdade. Ele só precisa lembrar do dia. Que falamos várias vezes, Várias vezes. Mas foi mamão com açúcar também, né? Tranquilo. O que tu acha? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos marcar logo, né, vamos professor? marcar 13 de setembro de 43. É criado o território federal do Guaporé. Mamão com açúcar, mas também, não menos importante, saber essa informação. Com certeza. Beleza? Vamos lá. Questão 6.
Dentre as consequências da abertura da BR-364, podemos citar: alternativa A, o incremento das atividades ferroviárias da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. B, o processo de colonização a partir dos garimpos de ouro localizados ao longo da BR-364 durante as décadas de 60 e 70. C, o processo de colonização agrária que trouxe para o eixo da BR-364 imigrantes predominantemente sulistas responsáveis pela fundação do município como Cacoal e Presidente Médici. D, o incremento da colonização ao longo do eixo Guaporé-Madeira-Mamoré, cortado pela BR-364. E, o desenvolvimento de um notável parque industrial nas cidades surgidas ao longo da BR-364, a partir da facilidade de ligação entre Rondônia e o restante do país. E aí, professor Jorge? Esse aí estava Tranquilo. Fácil, Vamos só confirmar as questões aí? A maioria dos nossos queridos alunos são descendentes de pessoas do sul do Brasil. Então, galera, olha só, chegamos aqui nesse momento final da correção das atividades. Isso. Mas não se preocupe, que já já a gente volta aí com mais uma aula de geografia, né? Fechou. Certo, professor? Beleza. Um grande abraço, galera. Tchau. Valeu. Até a próxima.